Olá, bem-vindo de volta, meus caros camaradas da guarda, a mais um episódio do Sítio de Vrax. E hoje, finalmente, depois de mais de 13 anos de conflito, super soldados competentes, não desdenhando os Dark Angels que vieram aqui, explodiram o maldito porto espacial e foram embora sem fazer nada e dizendo missão cumprida e nunca mais olhando para trás. Dessa vez vão vir adultos responsáveis para ajudar a guarda a tomar a maldita fortaleza de Vrax. Nós vimos no episódio anterior que depois de um conflito intenso e ondas de assalto para lutar pelas 3 brechas causadas em setores próximos da muralha, depois de que uma mina aliada conseguiu explodir uma brecha grande e por mais e mais que os soldados de Krieg tentassem, os Vraxianos os repulsavam com contra-ataques e lutando até a morte numa defesa desesperada, mantendo a brecha na mão dos defensores. E quando a situação finalmente parecia ter sido tomada pelos granadeiros de Krieg, os Vraxianos tinham uma carta na manga e detonaram um enorme explosivo colocado numa mina sobre a brecha, matando os nossos bravos heróis de Krieg numa gigantesca explosão. Depois desse evento, o ataque foi cancelado para reagrupar, ressuprir e esperar novas forças de Krieg para fazer mais uma tentativa de ataque na brecha. Porém, devido a uma influência da administração imperial, o Adeptus Monitorum, que é o quem controla onde vai os recursos quando vai, é um braço da administração imperial, chegou para o Marechal Armin Kagori, um emissário da Adeptus Monitorum, e eles falaram: infelizmente o sítio de Vrax não está representando agora a mesma prioridade que era antes. Muitos recursos foram despendidos, muito tempo se passou e o resultado esperado não foi atingido. Você tem mais 5 anos agora com recursos a nível secundário para manter o sítio e manter a ofensiva. E o Marechal tentou explicar a situação em Vrax, que caiu em ouvidos que não queriam ouvir, porque o representante da administração simplesmente faz o que lhes mandaram. Ele chegou aqui com a mensagem de que isso foi decretado. Tu obedece, dá teu jeito. Ele chegou a sugerir pro Armin Kagori que ele tentasse um jeito diferente de acabar com o sítio. Por exemplo, talvez outra tentativa de assassinato ao quem está comandando ali, ao cardeal herético, acabasse com a moral dos defensores. O Marechal tentou explicar que provavelmente não era mais nem o cardeal que estava mandando nisso aí, que marinheiros espaciais do caos, super soldados caóticos heréticos estavam ali, além de extremamente famosos senhores do caos e que teriam que ser lidados, e o assassino imperial também não estava sob o comando à disposição da guarda. Eles não podem simplesmente convocar o assassino a hora que eles quiseram. Mas o pessoal da administração novamente falou: problema é teu, te vira. Nosso trabalho aqui era trazer a mensagem assinada. Aqui tá a mensagem assinada, dá teu jeito. E ponto, cara. Deu, não tem discussão. E o Kagori, depois de provavelmente ter virado a mesa e ficado extremamente furioso, andando para um lado e para o outro, tentando pensar como resolver o pepino, descascar esse abacaxi que caiu na mão dele. Se com os recursos no máximo, se com a prioridade de suprimento, equipamento e mão de obra, ele não conseguiu, nesse tempo todo, fazer uma maldita brecha nas defesas de Vrax suficientes para acabar com o sítio, como agora, com menos recursos, ele vai fazer isso. Ele iria precisar de ajuda, ele iria pensar fora da casinha. Talvez não assassinos, mas alguém
uma força diferenciada maior e melhor que um soldado convencional. O que seria maior e melhor do que os soldados de Krieg, já os melhores da guarda? Somente os super soldados, os Astarte. Só que os Astarte não obedecem diretamente à hierarquia imperial. O que fazer? Como lidar com essa situação? Bem, o Arninkagori agora, pensando como lidar com isso, convocou os seus emissários e mandou um despache de vários pedidos de ajuda para qualquer força dos adeptos Astartes que estavam próximos ali do setor. E ele deu sorte. Num setor próximo, no segmento Obscuros, uma Battle Bard, uma nave dos super soldados, estava chegando para fazer reparos num porto orbital depois de uma campanha de sucesso contra piratas orcs que estavam no sistema, e a missão deles era apenas lidar com orcs, nada assim demais, apenas uma missão de patrulha e eliminar, se possível, fortaleza dos piratas na região. Uma missão tranquila para um super soldado, e em torno de 100 super soldados estavam ali, incluindo membros da primeira companhia, que são a elite da elite, os melhores dos super soldados, os Terminators. E o comandante dessa expedição era o comandante Cullen. E o comandante Cullen recebeu o emissário imperial, o emissário do Marechal Kagori, que é imperial, né? Então não tá errado. E ele fez todo um gesto, todo um procedimento, todo um jeito de falar bonitinho e tentou mostrar para ele como a situação era crítica e terrível no planeta de Vrax. Mais de 6 milhões de homens da guarda morreram, e agora, com a influência de tanto titãs do caos e com super soldados caóticos, meros humanos, meros mortais, não conseguiriam quebrar a defesa dos malditos heréticos. Se eles precisavam da ajuda dos benditos anjos da vingança do imperador, vocês nos emprestam a sua força? O comandante Cullen, um homem muito honrado e pronto para o combate, queria aceitar, mas não depende dele. Ele teve que mandar a mensagem de volta pro comando maior do capítulo deles para ver o que queria acontecer e se eles tinham autorização ou não para agir ali no planeta. Depois de alguns dias roendo a unha, a resposta voltou pro emissário imperial. A resposta era sim, os escorpiões vermelhos vão com vocês, com uma condição. A nossa missão, nenhum dos nossos soldados vai obedecer diretamente a qualquer cadeia de comando que vocês têm. Nós vamos fazer o nosso plano e vocês vão dar suporte. O Marechal, que agora, quando escutou isso aí, falou: fechou, onde é que eu assino? Beleza, eu dou pra você o que vocês precisar, boto todas as armas de artilharia onde vocês pedir, o que vocês quiserem, meu rei, eu faço, mas pelo amor, me ajuda aqui. E os escorpiões vermelhos agora fizeram um plano, chegaram no planeta e pediram aos soldados ali de Krieg, aos comandantes ali de baixo que estavam no planeta, uma situação detalhada, tintim por tintim, da batalha atual, de como estava a situação no campo, para que eles pudessem atuar aonde doeria mais. Os escorpiões vermelhos, eles vão, olha, se há alguém que tu queria chamar, eram eles. Muito bons, eles lutam coordenados com outras tropas imperiais. E um detalhe, enquanto eu tava procurando a arte para botar nos posteriores, eu achei o padrão de armadura deles muito bonito, vermelho, dourado e preto, muito legal, dá um padrão assim de assustador e chique ao mesmo tempo. Parabéns, baita estilo, e as miniaturas eu achei tão legal que eu coloquei mais miniaturas do que arte nesse aqui,
Porque você tá aqui por causa do 40 mil, é um jogo de mesa, então você vai ver miniaturas. Muito bem, agora à disposição do comandante havia soldados, super soldados dos Escorpiões Vermelhos, só que eles iriam fazer o próprio plano. Esse plano foi chamado Operação Local da Execução, e quando ele viu o campo de batalha, o comandante Cullen percebeu que o único jeito de uma vitória rápida era realmente o que os soldados de Krieg tentaram fazer até então, um ataque rápido e brutal para invadir a muralha de Cortina, aonde ela já estava quebrada, porque nas outras posições tu teria que cobrir um grande espaço, a parte norte era quase que intransponível devido àquele terreno contaminado do Nurgle. Os super soldados traidores estavam atacando e abrindo o flanco no meio do terreno, ali um pouco abaixo dessa região de Nurgle, e o sul era um local ainda praticamente dominado apenas pelos Vraxianos, então apenas soldados humanos convencionais. E claro, para um humano, uma bala vai matar, mas para um super soldado com armadura de carapaz, não vai nem coçar uma bala das autoguns dos defensores. Portanto, o ataque que mais doeria nos traidores era pelaquela brecha que até então foi explorada nos dois ataques de Krieg até agora, só que sem sucesso. E para que esse plano funcionasse, eles iriam precisar do apoio da Legio Astorum e dos soldados de Krieg remanescentes para um ataque. O comandante imediatamente pediu autorização para o uso das titãs e veio muito rápida essa autorização, porque as titãs veem os super soldados do imperador como seus iguais, seus irmãos, como a melhor coisa da humanidade. Então seria um orgulho para essas máquinas apoiar os seus soldados no campo de batalha. E a Death Corps tinha um batalhão de assalto cujas reservas ainda estavam disponíveis, o 11º, porque tu lembra que tinham 2 batalhões de assalto, o 8º e o 11º. O 8º, infelizmente naquela explosão nuclear, perdeu boa parte de sua infantaria mecanizada e iriam levar anos até vir reforços de Krieg, agora que a prioridade foi baixada para suprimento das tropas. Porém, a 11ª, que tinha sido mantida em reserva e feita apenas contra-ataques até agora, tentando estabelecer a linha para evitar que os traidores se expandissem muito, estava quase, não vou dizer 100%, mas com uns 80% de força, então era o suficiente para ajudar aqui, e grupos de soldados de outros batalhões podiam ser disponíveis para eles, porque essa missão era de prioridade máxima, era a chance de quebrar os defensores e deixar eles encirculados na maldita fortaleza final, na última keep aqui de Vrax, que é onde fica a Basílica e os lasers orbitais, e a cidadela. E como iria ser então essa operação Execution Place? A operação local da execução ia começar com um ataque meio que suicida, um ataque com alta probabilidade de mortalidade e uma dificuldade enorme, e provavelmente o ponto mais crítico de todo o ataque. A aeronáutica iria tentar distrair o inimigo em outras posições para que as defesas antiaéreas e outras coisas fossem colocadas em outro ponto sempre que possível. E do ar, uma Thunderhawk. A Thunderhawk é um transporte pesado e blindado que, quando ela desce, ela vai descer com velocidade de queda, com os motores acelerando até o chão a toda velocidade, apenas para no último segundo levantar voo, embicar e subir. Então, dessa Thunderhawk descendo em velocidade crítica, os super soldados iriam pular, só se jogar de um avião caindo a toda velocidade, utilizar mochilas a jato para segurar a queda
e cair segurando com o joelho. Se tu já teve ruptura de tendão, de ligamento ou do menisco, tu sabe que dói. Mas os super soldados aqui são imunes a isso, eles vão cair com tudo e eles vão continuar em pé. O objetivo deles, esses Assault Troopers, que são as tropas de assalto com mochilas a jato, vão ficar cercados de inimigos em todas as direções. O objetivo deles era colocar um beacon, um homing beacon. Que é isso? É um sinalizador com um rastreador junto. Esse rastreador vai fazer uma varredura da área e ali da nave principal dos Red Scorpions, eles iriam utilizar uma tecnologia muito antiga e quase que desconhecida para a humanidade, um mecanismo de teletransporte. Só que se tu teletransportar cegamente, pode dar muito errado. Tu pode cair muito alto e se machucar na queda, ou tu pode cair dentro de uma parede e metade do teu corpo ficar para um lado da parede, a outra metade para o outro, porque as moléculas não ocupam o mesmo espaço. E olha, não sei se tu sabe, mas ser cortado no meio é fatal, então ninguém queria morrer desse jeito. O objetivo principal era colocar esse aparelho para que o teletransporte funcionasse. E aí vem o segundo passo. Os Terminators, o grupo da companhia de elite da primeira companhia dos Red Scorpions, iria descer aqui logo em seguida com teletransporte, pegando o inimigo totalmente de surpresa e utilizando suas armas pesadas, principalmente contra infantaria, iriam destruir qualquer defesa inimiga na região posterior, criar pânico e caos na linha inimiga, entendeu? Caos na linha inimiga, e destruindo os defensores na linha posterior, ia permitir um avanço do resto dos super soldados em veículos blindados, que os veículos blindados super soldados, até tem que falar um dia deles, são muito resistentes e melhores do que o da guarda convencional, já que eles são de maior valor e ia ser um total desperdício os nossos super soldados morrerem durante o transporte. Chegando próximo da brecha, os veículos iam prover poder de fogo junto com os super soldados que iriam sair dos seus transportes, dominar o terreno brutalmente rápido e com eficiência letal, chegando na brecha, apoiando os Terminators e agora na região defender de qualquer contra-ataque vraxiano para que a quarta parte do... um detalhe, antes de chegar na quarta fase, eles tinham também uma cartinha surpresa, uma coisinha legal para os vraxianos terem que lidar. 3 Dreadnoughts. Dreadnoughts, o que é um Dreadnought? Eu já falei essa palavra 10 vezes diferente, né? Então, Dreadnought, eles são uma tecnologia da época negra, da tecnologia da Age of Strife, da época dos conflitos, onde houve um conflito entre a grande federação da humanidade na época contra uma raça de máquinas superiores e algumas máquinas muito ruins foram criadas nessa época. Os Dreadnoughts são um caixão misturado com um robô, onde o indivíduo que morreu é mantido vivo em estase, apenas o seu cérebro em intensa e constante dor. Por quê? Porque essas máquinas criadas nessa época eram feitas para se alimentar da dor e do sofrimento dos mortais. Foi uma época triste, foi uma época em que a inteligência artificial, ou melhor, inteligência abominável, fez de tudo para devastar a humanidade e os seres humanos. Então, isso é um resquício dessa época, porém, é uma máquina formidável,
é um tanque misturado com um super soldado, além de que, como o soldado está morto, ele não vai sentir mais dor do que ele já está sentindo ali dentro. Alguns desses Dreadnoughts, depois de séculos e séculos nesse sofrimento contínuo, ficam completamente insanos e só são ativados no momento que eles são soltos no meio dos inimigos, porque eles vão matar todo mundo que eles acharem pela frente. Porém, se o soldado tiver muita força de vontade e resistência mental, ele consegue sobreviver mesmo com essa dor exorbitante e manter a sua consciência. Não é uma tarefa fácil, por isso que geralmente só entra para essas máquinas antigas e veneráveis aqueles que se destacaram, grandes heróis do capítulo dos super soldados. É muito raro, e esses 3 Dreadnoughts eram antigos comandantes e líderes dos Red Scorpions, que agora receberam a honra de servir após a morte, porque nem na morte o seu dever para o Império acaba. Orgulho, hashtag sigam os Dreadnoughts. Ok, beleza, cara, muito bom. É por isso que o Império é a melhor facção de todas. Eles nunca deixam ninguém descansar e tu vai para sempre lutar por eles. E a 4ª fase, então, depois que os super soldados tiverem garantido a brecha e impedido qualquer contra-ataque dos Vraxianos, porque eles se garantem, na 4ª fase, a Legio Astorum, as Titãs vão prover um poder de fogo. Aliás, elas já vão estar provendo um poder de fogo, só que elas não vão aparecer no primeiro dia, porque senão o inimigo vai saber que o ataque vai vir dali. É meio que óbvio quando tu vê um prédio gigante vindo na tua direção, que o ataque vai vir daquela direção. Então é melhor, para a questão do elemento surpresa do ataque inicial, que elas venham no segundo dia. Enquanto isso, os soldados de Krieg já devem ter limpado qualquer impedimento no caminho e reforçar a brecha, colocar posições e começar a expandir a brecha internamente e tentar ir ganhando território e conquistando os inimigos pelas costas, que aí vai obrigar ou eles a abandonar a cortina de ferro e fugir para a região da cidadela, ou correr o risco de ficar cercados e não ter nenhum lugar para escapar. O plano parece sólido, mas tu sabe que é difícil um plano sobreviver ao contato com o inimigo. E em Vrax mostrou muitas vezes que planos falham. Beleza, continuando aqui, o plano iria começar. Tudo iniciou tranquilamente como qualquer outro dia, com barragens de artilharia em toda a região do fronte, para o inimigo não saber onde iria acontecer o ataque, com alguns agrupamentos de infantaria de Krieg atacando aqui e ali, ataques mais leves e menores, para tentar disfarçar e o inimigo não saber o ponto do ataque principal. De repente, no vácuo espacial, um Strike Cruiser, uma nave mais rápida chamada Arx Fidelis dos Red Scorpions, veio a toda velocidade para tentar chegar o mais baixo possível e soltar a Thunderhawk com os super soldados e o beacon de teletransporte para que eles coloquem no planeta e o teletransporte possa acontecer. Quando ele chegou próximo, iniciou os lasers antiaéreos fazendo uma luz no vácuo e no frio e na escuridão espacial, começaram a atirar na direção do Strike Cruiser, que com a sua velocidade conseguiu desviar de alguns, porém os lasers orbitais em Vrax são muito potentes e eventualmente o escudo começou a brilhar e falhar, e a armadura começou a levar tiros de laser que derretia metros e metros da armadura, mas o Strike Cruiser se manteve firme. Venerável essa máquina, o espírito da máquina muito resistente, os mecânicos fizeram um bom ritual.
Enquanto isso, a Thunderhawk, a nave de transporte dos Astarte, desceu em direção ao chão com os motores ligados a toda a propulsão, com o apoio da gravidade do planeta, vindo reto numa velocidade muito grande que as defesas antiaéreas do inimigo não conseguiriam interceptar. Não sei se tu sabe, mas é meio que difícil acertar um objeto caindo de órbita a toda velocidade. Ele é meio rápido, então ainda mais com um laser que atira em linha reta. Então eles tentaram impedir isso, mas a Thunderhawk chegou bem próximo ao solo e soltou os super soldados que utilizaram as mochilas a jato, os 4 Assault Marines e o comandante Cullen, que chegou junto com seus soldados. No caso, nessa época, ele ainda era só sargento. Eu tô botando o carro na frente dos bois, mas beleza, é que o cara é muito bom. Esse cara aqui é um orgulho. Mas o sargento Cullen, nessa época da companhia que ele estava liderando aqui, ele era o comandante aqui, mas não era o comandante maior. E os 4 voluntários que vieram com ele caíram no meio das defesas vraxianas. Por sorte, eles pegaram os soldados desprevenidos e, com os seus reflexos de super soldado, conseguiram rapidamente fazer um perímetro ali onde eles pousaram, mataram os soldados inimigos vraxianos que defendiam as posições, utilizando granadas, armas bolter, espadas motosserra, e apenas tu vê um desse aí vindo na tua direção, meio que dá um susto infernal, e os vraxianos foram pegos descoordenados inicialmente. Eles colocaram o homing beacon ali pro teletransporte, mas os vraxianos, percebendo que a brecha era o ponto-chave para segurar, tinham várias camadas defensivas nessa região. Até os super soldados terem chegado aqui, levaram alguns meses para fazer e executar toda a burocracia e preparar o plano. Então os vraxianos tiveram um tempo de preparar algumas contingências caso a brecha fosse ameaçada novamente, já que eles também perceberam que ali seria o ponto mais fraco das defesas. Logo, artilharia e armas pesadas começaram a cair próximos aos super soldados, e um deles, infelizmente, morreu levando um míssil de penetração de armadura diretamente no peito. Outro ficou ferido, mas eles em geral se manteram inteiros, e o beacon, o aparelho de teletransporte, funcionou. E agora os Terminators começaram a aparecer em regiões seguras, e os vraxianos, não sabendo para que lado olhar, com tiros pesados de bolters Twin Linked, que seria 2 canos, e outras armas que os Terminators trouxeram, incluindo mísseis antipessoal. Olha, não era um momento bom para ser um vraxiano na brecha. Rapidamente, eles criaram um mar de corpos mortos dos defensores ali na região, logo abrindo buracos em cima dos defensores da muralha também, destruindo armas pesadas que os defensores trouxeram nessa localidade, mas eles não conseguiram identificar o sargento Cullen, que é o comandante dessa operação toda, e os seus soldados voluntários que caíram ali. O objetivo era eles se reencontrarem, mas eles não estavam achando onde é que eles estavam. Enquanto isso, do outro lado, as titãs começaram a aparecer, já que o ataque, a parte da surpresa, foi já feita. As titãs começaram a lentamente marchar na distância, e os tanques pesados começaram também a fazer o seu caminho para essa região, levantando grandes cortinas de fumaça lá atrás, uma nuvem de poeira enorme onde elas passavam. Mas os vraxianos agora sabiam que estavam sendo atacados ali. A questão do subterfúgio não era mais tão importante. A artilharia de Krieg deu suporte, e na região próxima e à frente da brecha, entre os super soldados agora e as linhas de Krieg, começou a ser bombardeada por artilharia para tentar destruir qualquer arame farpado, qualquer armadilha para parar tanques, qualquer mina terrestre. Eles fizeram meio que um bombardeio na região, e para tentar destruir qualquer defensor vraxiano que tinha se posicionado à frente da brecha.
E conforme os Terminators faziam um buraco nas defesas inimigas, um próximo passo era manter o movimento. Eles precisavam agora do máximo de velocidade para fazer valer a surpresa. Os veículos de transporte rápidos dos super soldados, os Razorbacks, começaram a andar na direção da brecha apenas para parar na metade do caminho. Os inimigos não ficaram parados nesses meses todos. As defesas inimigas foram reconstruídas à frente. Eles tiveram que parar para destruir canhões de laser. Alguns campos minados interceptaram os transportes e quebraram as suas correias. Outras armadilhas antitanques, como grandes buracos e valas, que o tanque iria bater ali de frente e não iria conseguir passar na vala antitanque. Ia ser preciso criar uma ponte ou tampar com terra. Então os super soldados tiveram que prosseguir a pé, tendo feito apenas aproximadamente metade do caminho nos seus veículos rápidos de transporte. Felizmente, os super soldados, mesmo a pé, são bem rápidos e, para o seu tamanho, muito ágeis. Eles continuaram correndo, pulando nos obstáculos de tanque, ignorando as minas antipessoal e as defesas que os Vraxianos tinham. Uma ou outra posição de arma pesada eles identificavam e estouravam. Qualquer defensor Vraxiano que estava à frente dele viraria picadinho, e não tinha. Os Vraxianos atiravam nessas armaduras super pesadas, as balas só ricocheteavam, enquanto um tiro de bolter desses caras aí destruía uns 4, 5 defensores num tiro só, mesmo com proteção das trincheiras. E os reflexos avançados dos super soldados faziam eles verem o inimigo antes dele poder ter alguma reação. Imagina tu jogando CS contra um cara usando cheat, aim hack, wall hack, e ele tá usando uma teco-teco, rodopiando e atirando através da parede. É isso que os caras vão estar enfrentando quando eles estão enfrentando um super soldado. Não é impossível matar, mas vai morrer uns 8 a 80 para conseguir levar um. Isso se tu estiver equipado para lidar com eles. E no caso, os Vraxianos aqui não estavam. Eles esperavam um ataque em onda das forças de Krieg, como tinha acontecido até agora. Perdão, maldito Nurgle. Não um ataque dos super soldados, ainda mais na quantidade e na velocidade que eles vieram. Os Vraxianos foram tomados quase que totalmente de surpresa. Claro, eles sabiam que ia vir um ataque, mas eles estavam perigosamente despreparados para super soldados do Imperador nesse momento aqui. E os Dreadnoughts, como eles são muito pesados, eles tiveram que ficar para trás. Sério, cara, não consigo respirar. E os Dreadnoughts tiveram que ficar para trás, e eles foram destruindo pedras, tentando tampar os buracos para passar, porque esse sarcófago gigante não vai conseguir pular um buraco contra tanques. Eles são quase que um tanque andante, então eles precisariam de alguma ponte, alguma coisa para passar de um ponto a outro. Os engenheiros de Krieg também foram movidos para essa região para tentar desarmar os campos minados, a tampar os buracos de tanque com veículos de transporte com escavadeiras na frente, e também para fazer um jeito de cortar as defesas de arame farpado e outras coisas assim, já preparando para a próxima fase. Então, enquanto esse avanço continuava, os engenheiros já estavam trabalhando em preparar o caminho, tanto para os tanques quanto para os reforços a pé. E depois de um certo tempo de silêncio do outro lado das defesas inimigas, os soldados da primeira companhia, os Terminators, fizeram uma linha de defesa e se posicionaram para lidar com qualquer coisa que os Vraxianos fizessem contra eles. E os Vraxianos fizeram muitos e muitos contra-ataques. Eles tinham preparado uma força de resposta rápida para tampar qualquer brecha na muralha. Essa força de resposta rápida continha soldados. Sério, cara. Eu tava bem até agora, mas que coisa. Foi só começar a gravar, a tosse bateu. Bem,
Os soldados de resposta rápida vinham com quimeras, alguns Lemon Russ que eles ainda tinham disponíveis e os remanescentes dos Ogrins das Labor Corps, que agora ficaram uma coisa deformada, mais caótica do que representando um ser humano. Porém, contra os Terminators, esses veículos leves, Ogrins ou soldados de infantaria vraxiana era tipo mandar formigas contra o SBP. Eles só morreram em massa. Conforme eles se aproximavam, os Terminators matavam centenas deles a cada onda que eles tentavam. Veículos blindados explodiam com granadas crack. Um Terminator arrancava a porta do veículo e matava todo mundo lá dentro com um tiro de bolter. Não era legal para os Vraxianos tentar enfrentar os super soldados em uma posição defensiva, ainda mais os da primeira companhia, que são a elite da elite, os melhores dos melhores, com as melhores armaduras disponíveis aos super soldados, e também não ajuda que as armas deles não faziam nem cócegas nos Terminators, elas simplesmente ricocheteavam, enquanto as armas deles explodiam e destruíam os corpos dos Vraxianos e dos colegas deles próximos. E quanto ao Sargento Cullen, bem, o Sargento Cullen, depois de algumas horas de combate, foi encontrado. Ele foi o último dos sobreviventes do seu esquadrão de voluntários. Porém, graças a seu esforço, o plano deu certo até então. Eu não queria dar spoiler, mas o Sargento Cullen, ele vai ser promovido e virar um membro da primeira companhia. E ele também um dia vai chegar na posição de comandante. Esse cara, gente finíssima, sejam como Cullen, sobrevivam, causem dano e façam o que te foi mandado. Olha só que exemplo de ser humano. E agora, reunido com os remanescentes daquele grupo de assalto, que era só o Cullen por enquanto, e os outros infelizmente morreram, e os Terminators ali tomaram a posição para segurar até os reforços chegarem. Não demorou muito para o Sargento Zir, que é o que estava vindo com os reforços, muito de confiança, um grande amigo, um amigo pessoal do Cullen, chegou na posição deles, fazendo o reforço e garantindo que nenhum inimigo ia atacar mais do outro lado da brecha, porque todos que estavam ali próximos tinham sido exterminados. Agora, todos os Red Scorpions poderiam se juntar e lutar contra os contra-ataques vraxianos e impedir que qualquer defensor remanejasse a muralha ou tentasse fazer alguma coisa ali na brecha, como uma posição de metralhadora pesada ou coisa assim, que impediria o avanço dos soldados de Krieg. Finalmente, alguém pensando nos nossos soldados da guarda. Obrigado, Escorpiões Vermelhos, a gente precisa de mais super soldados assim. E os Vraxianos, como eu disse, tentaram e tentaram e tentaram. Vários veículos explodidos no caminho, centenas de corpos se empilhando nas ruas da região ali de Vrax, nos destroços que eles utilizavam de cobertura, as casas onde eles ficavam dentro atirando da janela, os super soldados atiravam uma bala e explodia lá dentro matando todo mundo porque as balas são explosivas. Então era muito difícil para os Vraxianos fazer qualquer resposta realmente efetiva, e aquele grupo de resposta rápida estava perdendo soldados com uma taxa elevadíssima. Não só soldados, também tanques e veículos leves. Durante a noite do primeiro dia, os Vraxianos optaram por começar uma barragem de artilharia e tentar tirar aqueles super soldados de lá do jeito antigo, com poder de fogo superior. Porém, na noite do primeiro dia, os veículos pesados de transporte dos super soldados chegaram ali, próximos à posição. À noite também foi quando os engenheiros da Death Corps tiveram o maior trabalho da sua vida. Eles precisavam fazer as coisas rápido para o ataque funcionar.
fecha os buracos antitanque, cria uma ponte por cima dos outros, tira logo esse campo minado, nem que tu tem que pisar nele, mas tu tem que eliminar essas defesas dos Vraxianos para permitir o grande influxo de tropas que vai vir no dia seguinte, a companhia mecanizada da 11ª Assault Corps para tomar a brecha da muralha. E agora, enquanto os engenheiros trabalhavam e os super soldados ficavam protegidos nos seus transportes pesados, apenas lidando com pequenas escamurças durante a noite, se preparando para o dia seguinte. Outra coisa, os transportes pesados também trouxeram munição para os super soldados, já que depois de um dia inteiro de conflito quase que contínuo, eles estavam perigosamente com pouca munição. Não mais, agora eles estavam 100% recarregados e preparados para mandar os heréticos de volta para o imaterial. E os veículos pesados, como eu disse, dos super soldados, são de outro material, cara. Esses bichos aqui vão resistir à artilharia de fragmentação, a não ser um ataque direto com uma bala de artilharia específica para penetrar a armadura, tu não vai destruir o veículo. E mesmo se tu destruir o veículo, os super soldados com a armadura lá dentro não vão morrer. Para te destruir eles, tu ia precisar atirar aquela bala de penetração diretamente em cima deles. Não muito fácil fazer. Então a barragem de artilharia, não vou dizer que foi totalmente ineficiente, porque alguns veículos ficaram imobilizados, outros perderam as armas, outros teriam que ser reparados, mas em geral os super soldados, que é o importante, não morreram. Porém, os veículos tomaram uma verdadeira surra de balas de artilharia durante a noite inteira. No outro dia pela manhã, quando as primeiras horas de sol iluminaram o campo de batalha, as titãs da Lígio Vulcano, as titãs do caos, apareceram ali na região da brecha e fizeram seu nome ser novamente reconhecido e amaldiçoado por todo cidadão imperial. Eles começaram a utilizar as suas armas gigantes, felizmente mirando nos veículos de transporte. Agora os super soldados já não estavam mais neles, mas os veículos levaram mais uma vez uma surra, porque eles podem aguentar a bala da artilharia de fragmentação. Mas um Vulcan Mega Bolter de uma Titã é outra coisa. Os veículos dos super soldados com a munição remanescente foram aos poucos sendo destruídos. Eles tentaram resgatar o máximo de munição possível e espalhar elas em crateras e locais no chão táticos que eles pudessem simplesmente ressuprir quando necessário, mas a batalha iria ser entre a infantaria, já que os veículos das titãs estavam destruindo todos. E logo após o ataque inicial dessas titãs, começou novamente os Vraxianos, os seus ataques em ondas, a tentar expulsar os super soldados da brecha, apenas para ser repelido por tiros muito bem disciplinados de Bolter, enquanto os Vraxianos eram eliminados nas suas dúzias. E os veículos dos nossos grandes heróis aqui, dos Red Scorpions, estavam pegando fogo e a ruína deles sendo usada de cobertura para os nossos super soldados. Falando em cobertura de veículo, o Sargento Cullen, durante esse período, levou um tiro de raspão de uma Titã. No caso, a Titã atirou no veículo que ele estava próximo e o calor do tiro de plasma dessa Titã derreteu a armadura e o braço dele. Então agora, sem um braço, ele continuou lutando, que é um braço para um super soldado, com um braço só, durante horas e horas e horas, até ser retirado pelo apotecário depois de lutar bravamente. Mais um motivo dele merecer a promoção para a primeira companhia. Cara,
que super soldado. Enquanto isso, seus irmãos de batalha continuavam ali bravamente na brecha, mudando de posição rapidamente, exterminando os contra-ataques dos Vraxianos, e a artilharia de Krieg não ficou parada. Eles começaram a atirar à frente da brecha, porque eles já sabiam onde é que era essa posição, e causar um dano significativo aos traidores, mas especialmente aos escudos de Void das Titãs da Légio Vulcano, porque elas estavam próximas demais da brecha e os tiros de artilharia acabaram caindo nos escudos Void, que eles ocupam uma área enorme, desarmando vários escudos das Titãs, além dos tanques leves das quimeras e os veículos de transporte que os traidores usavam. Esses aí viraram fumaça e ferro velho nas ruas e no caminho de Vrax. Alguns ficaram imóveis, não conseguindo passar porque o da frente explodiu, sendo alvo de uma bala de artilharia, matando todo mundo que estava dentro, porque esses veículos leves não foram feitos para o tamanho de poder de fogo que estava vindo na direção deles. Em falar em poder de fogo pesado, as Titãs também começaram a aparecer do lado dos aliados. A Légio Astorum apareceu aqui pelo comandante no planeta em uma River junto com 2 Warhounds, e eles começaram a focar os tiros nas Titãs inimigas, fazendo com que elas tivessem que ou se retirar ou ser pesadamente danificadas. Falando em poder de fogo pesado, também os tanques pesados Shadow Sword, com as suas armas anti-titã, foram posicionadas aqui no momento que a Légio Vulcano foi identificada, para dar o máximo de apoio e mais chance de causar um dano crítico e destruir essas armas pesadas do inimigo. O campo de batalha ficou perigoso demais para as Titãs do Caos, e elas tiveram que lentamente ceder espaço, e a infantaria ficou à mercê das armas pesadas das Titãs aliadas e dos tanques pesados aliados, enquanto as Titãs deles fugiram e sacrificaram a infantaria e os veículos leves para mais uma vez salvar a sua pele. Não é muito consolo para a infantaria no chão saber que a Titã é mais cara do que a vida dele, porque conforme vinham essas balas gigantes, a infantaria era dizimada, veículos leves eram destruídos a dezenas e os Vraxianos perderam praticamente toda aquela força de contra-ataque depois de 2 dias de luta contínua e sangrenta pela brecha. E os granadeiros, a tropa de elite e a tropa de infantaria mecanizada da 11ª Assault Corps começou a marchar na direção da brecha, chegando junto com os super soldados, criando um perímetro e expandindo, e os defensores já bem baleados pelos super soldados não conseguiram repelir o ataque das forças de Krieg com o apoio das Titãs, da Força Aérea e dos tanques super pesados que vieram logo atrás. Então, graças aos nossos heróis, todo mundo que participou dessa grande ofensiva, a muralha de Cortina foi quebrada. Os defensores teriam que ou se retirar para a cidadela ou correr o risco de ter o link entre eles e a cidadela cortados e ser completamente cercado pelas forças imperiais. Apenas uma última defesa estava entre os nossos heróis e a vitória total. A vitória, mais uma vez, parecia certa, mas não foi algo totalmente ileso. Os super soldados dos Escorpiões Vermelhos descobriram que Vrax realmente era um campo de batalha que merecia ter sido considerado em maior estima do que foi. Dos 96 super soldados que participaram aqui, apenas 34 voltaram para casa, todos eles com algum grau de ferimento. Os outros morreram em Vrax, e os apotecários, que são os super soldados que fazem também a parte médica, coletaram a semente genética para poder recriar outros super soldados a partir
dos seus irmãos mortos em batalha. Foi um dia triste para os nossos anjos da vingança do Imperador, mas os soldados de Krieg entenderam que quando o Imperador os abençoa, qualquer coisa é possível. Mais uma vez a fé dos nossos homens aqui foi redobrada e Vrax vai ser conquistada. E no caso, agora a 11ª Assault Corps continuava ali tentando aumentar a brecha e criar um perímetro de segurança, mas os inimigos até então não tinham mais nada para contra-atacar nessa parte e até as titãs do inimigo tiveram medo de botar a sua cara feia próximo da brecha novamente. E no próximo episódio, o nosso Marechal Arnim Kagori, toda vez que ele recebe uma notícia boa, ele também recebe uma notícia ruim. Ele vai ser visitado por um estranho encapuzado. Quem será? O que ele vai trazer? Bem, só o tempo dirá. Estejam ligados no próximo episódio do Sítio de Vrax, o Visitante. Tudo de bom e o Imperador protege.